Pronto, pessoal, boa noite. Continuando o nosso conteúdo anterior, que era Brasil açucareiro, né? O Brasil açucareiro, aqui só para a gente fazer um gancho do assunto anterior, era uma sociedade totalmente diferente dessa que a gente vai ver agora. Qual é o que a gente vai ver na noite de hoje? A gente vai ver sobre o Brasil colônia, mas outro tipo de sociedade, outra região, certo? Essa região também chamada de das Gerais, onde hoje são os estados, de Minas, o sul da Bahia, Goiás, principalmente, né? Então, essa região, ela vai se diferenciar da região Nordeste. Por quê? E isso também porque uma sociedade que ela é mais diversificada. Veja bem, como foi que isso aconteceu? Porque a gente sabe que a região que era chamado das Minas, essa região, né? Que hoje tem o estado de Minas Gerais, né? Essa região, ela tem um diferencial, mas tem uma coisa em comum com a região açucareira, que é o Nordeste açucareiro. O quê? A mão de obra. Logo nessa pintura aqui, da época, a gente tem uma região, só por essa pintura, por essa foto aqui, a gente já sabe que é diferente. Por quê? Porque nós não estamos vendo plantações de cana-de-açúcar. Então, é uma região diferente que vai viver às custas da mineração, mas a mão de obra, ela continua. E esse período vai coincidir com a decadência do açúcar. Na aula anterior, eu disse que o açúcar caiu muito de preço. Por que ele caiu de preço? Por causa da concorrência do mercado internacional. Passou a ter muito açúcar no mundo. Por quê? Porque a Holanda, que tinha o financiamento com açúcar brasileiro, passa a produzir nas Antilhas, onde hoje é a América Central. A França e a Inglaterra também passam a produzir a cana-de-açúcar e também a produzir o açúcar à base de beterraba. Então, o mercado ficou saturado e o preço caiu muito. Quando o preço cai, a economia nordestina, ela entra em crise. E Portugal, por sua vez, perde muito dinheiro. Mas, coincidentemente, que é justamente no final de 1600, início de 1700, né, no século XVIII, é encontrado esse ouro na região das Gerais. É o chamado ciclo do ouro. E também foi o que levantou a economia portuguesa, mas, em compensação, a economia do Nordeste começa a entrar em decadência. Quem tinha certas terras, tinha criação do gado bovino aqui no Nordeste, que eu falei na aula passada, esses fazendeiros, donos de engenho, que estavam em decadência, eles começam a se sobressair porque eles passam a abastecer a região mineradora. Como eu falei na aula anterior, com o que eles abastecem? Com a carne salgada. Também conhecida aqui no Nordeste como carne de sol, carne do caicó, né, e por aí vai. O charque, né? Então, são duas regiões que vão abastecer com essa proteína bovina, que vai ser o Rio Grande do Sul, vai ter um rebanho bovino muito forte, e o Nordeste, certo? Mas, em geral, o Nordeste entra numa decadência muito grande. E aquele pessoal que vivia da cana-de-açúcar, muita gente empobreceu. Muitos escravos foram levados para a região das Gerais. Então, quando foi isso? Aqui os estados, ó, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, né? E o sul da Bahia também. Não está escrito aqui, mas a Bahia também participa, mas não com ouro, com pedras preciosas. E Mato Grosso e Goiás também vai participar não só com ouro, mas também com pedras preciosas. Principalmente em uma, que eu vou dizer aqui para vocês já, né? Veja bem, pessoal. Aqui, ó, a produção de ouro nas Minas Gerais. Eu coloquei os dados aqui, nós temos aqui, ó, 1697, eles acharam 115 quilos. Em 1699, 725 quilos. Aí vai subindo, ó. Mas veja que quando chega lá no final do século XVIII, ó,
chega até 1,5 tonelada, né, 10 toneladas, 9,7 toneladas de ouro, mas quando chega lá no final, ela começa a diminuir, ó. Por quê? Porque o ouro das Gerais era aquele ouro de superfície, também chamado de ouro de aluvião, né, e com o decorrer do tempo, esse ouro diminui, né. Como foi que isso aconteceu? Como é que começou essa descoberta do ouro? Bom, nós vamos ter o movimento bandeirante. Quem eram os bandeirantes? Por que esse nome bandeirante? Né, que lá em São Paulo tudo é conhecido como bandeirante, né? Eram bandos armados, né, que percorriam o interior do país em busca de riquezas. Eles ou eram contratados pelo próprio governo ou pelos grandes fazendeiros para fazer isso, né? Eles começam primeiramente no estado de São Paulo, onde hoje é o litoral paulista, onde hoje é a cidade de São Vicente, que também era uma capitania. Então, nós vamos ter vários tipos de expedições exploradoras, mas principalmente dois tipos de bandeiras, que é o de apresamento, que de início começam a pegar índios para escravizar, né? O de sertanismo de contrato, que era contratado pelo governo, por fazendeiros, para destruir os quilombos, e procurar escravos foragidos, né? Porque escravo não era barato, e também era em busca de metais preciosos. Esses bandeirantes, né, que o pessoal, eles andavam tudo barbudo, sujo, pouco tomava banho, né? Aquele bandeirante que a gente vê naquelas fotografias, tem algum livro de história, tudo bonito, né? Umas roupas legal, tem as estátuas lá em São Paulo, mas na verdade aquilo ali é meio falso, né? Então, mas de qualquer forma, esses bandeirantes eles eram muito perversos, né? Matavam, maltratavam, né? Batiam, onde chegava, estuprava os indígenas, né? A turma era, como a gente diz hoje, era do mal, né? Mas, de qualquer forma, foi interessante, porque foi a partir daí, dessas bandeiras, né, que o Brasil começa a alargar suas fronteiras. Pode observar aqui nessa fotografiazinha, nesse mapa aqui, que nós temos aqui o Tratado de Tordesilhas. Do lado direito pertencia a Portugal, e o que fosse achado do lado esquerdo, né, aquele tratado que foi feito junto com a Igreja Católica, Tordesilhas, porque era o nome do lugar onde foi feito esse acordo, né, entre Portugal e Espanha, a cidade de Tordesilhas. E aí o que fosse achado do lado esquerdo, a tantas léguas das ilhas Açores, pertenceria à Espanha. Mas logo depois, com essas movimento bandeirante, isso aí não foi levado a sério, e também o pessoal da Espanha estava mais preocupado com suas minas de pratas, onde hoje é a Bolívia, onde hoje é o Peru, onde hoje é a Colômbia, né, e depois se alargam para as minas de prata também, onde hoje é a Argentina, o Uruguai, por isso o nome Argentina, né, que quer dizer argêntio, quer dizer prata, prateado, né. Então, mas foi interessante porque alargou as fronteiras do Brasil, que na verdade não era Brasil, era Portugal. Tinha o nome Brasil, mas era Portugal, né? E destruíram as missões do sul, dando origem à reserva de gado, que eram as missões que pertenciam à Igreja Católica, onde hoje na divisa com o Brasil e Paraguai e a Argentina. E aí o principal dessas missões bandeirantes foi a descoberta de ouro, onde hoje é o estado de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Ouro e pedras preciosas. Né? Nós vamos ter em 1708, que isso aqui foi um marco importante, porque a coroa portuguesa viu a importância que essa mineração dava para os cofres portugueses. Então, uma das coisas que eles fizeram foi justamente crescer os olhos com relação a isso. Então, lá no período de 1708, houve uma guerra, né? Porque eram os nativos e os estrangeiros, né? Chamada Guerra dos Emboabas, né? Palavra de origem tupi que servia para designar os que haviam nascido na região, né? Inúmeros portugueses da metrópole, da própria colônia, tão logo souberam da descoberta, né, de ouro, dirigiram-se para o local das jazidas, com a intenção de apoderar-se delas. Os paulistas sentiram-se injustiçados com a ambição portuguesa e provocou violentos conflitos entre os dois grupos. Que dois grupos? Os que já eram nativos, paulistanos, que já estavam lá, que foi quem descobriu o ouro, e o governo português e os forasteiros, né? Então, o que é que Portugal vai fazer? Preocupado com a perda
com a perda do poder, assumiu o controle da região, expulsando grande parte dos forasteiros, que migraram para o centro-oeste ou para o sul. Então, gente, você imagina que uma região dessa, a notícia que se espalhou ligeiro, numa época que não tinha nem telefone, né, nem internet, mas se espalhou com muita rapidez, a chamada febre do ouro, a ganância pelo ouro, veio muita gente de diversas partes da região, mas Portugal foi o que ela fez. Ora, mandou logo seus emissários para que tomasse de conta da região e começasse a fiscalizar essa região e apaziguar os ânimos de quem estava querendo tomar tudo aquilo que pertencia, na verdade, a Portugal e aos índios, né? Os índios foram logo dizimados, né? Uma parte, né? Então, imagina aí, veio para lá tudo que tipo de gente, né? Pistoleiro, assassino, prostituta, muita gente da igreja, comerciante, gente que emprestava dinheiro a juros, os militares, né, gente do Nordeste, gente da região lá do Sul, e estrangeiros, né, profissionais liberais, né, advogados, médicos. Por quê? Porque era uma região que dava muito dinheiro. Mas só que essa região dava muito dinheiro também era enganoso, porque também se perdia muito dinheiro. Por que se perdia muito dinheiro? A gente vai já falar sobre isso. Bom, nós vamos ter dois tipos de técnica de minerar. A faiscação, que era mão de obra livre, qualquer pessoa que chegava lá, tal, ia ali individualmente, mas aí quando o governo português, ele cresceu os olhos, começou a fiscalizar mesmo, né, você pode observar, ó, que aqui do lado esquerdo aqui, a gente vai ver um fiscal para cada escravo. Por quê? Porque cada escravo desse, pessoal, ele podia roubar para comprar roubar não, né? Porque ele não estava ganhando nada. Na verdade, ele que estava sendo roubado, né? Era uma forma dele tentar comprar a sua liberdade. Então, muitas vezes, o escravo, ele escondia ouro nas unhas, né? O ouro em pó nas unhas, botava nos cabelos, muitas vezes chegava a botar dentro da orelha, engolia, depois tomava óleo, o banho de porco para poder defecar a pedra de ouro, depois juntar e comprar a sua liberdade, né? Então, era um sofrimento intenso, né? E a outra forma de você conseguir era a lavra. O que é a lavra? Por isso tem até uma cidade aqui no Brasil, aqui no Ceará, que é Lavras, né, da Mangabeira, porque lá tem uma mina também, né? Quando a gente fala em lavra, não é só de ouro, qualquer metal, qualquer mineração, são lavras que a gente chama ainda hoje, né? Então, as lavras eram grandes jazidas, né? Que era baseada na mão de obra escrava. Então, a coroa portuguesa, vendo isso, foi que ela fez. Não, peraí, nós vamos organizar aqui, porque dessa forma qualquer pessoa vai tirar aqui, o Brasil é nosso mesmo, e a gente não vai permitir. O que foi que a coroa portuguesa fez, né? Então, ó, primeira coisa, administração aurífera, quer dizer, de ouro, né? Criou a Intendência de Minas. É tipo um órgão que ia administrar toda a situação, né? Tudo que era, como é que faz para fiscalizar? Aí onde vai surgir as incertezas, né? A esperteza também, esperteza de quem minerava e esperteza também do próprio governo português. Então, a Intendência de Minas era o órgão que Portugal criou para administrar a região das Minas. Para fazer isso aí, ele trouxe todo um corpo administrativo. Você imagina aí centenas de pessoas, né, que recebiam dinheiro para se alimentar, veio com família, outros não, e muitos soldados mesmo. Primeira coisa que o governo fez, dividiu em lotes, que também se chamava na época de datas. Cada data daquela, você tinha que ter dinheiro, porque não era só você chegar aqui, professor, o senhor quer uma data? Não, você tinha que ter prestígio, tinha que conhecer pessoas que eram da nobreza, tinha que conhecer o alto escalão para você conseguir essas datas e provar que tinha condição, porque tinha que ser com mão de obra escrava. Por quê? Porque no individual era muito complicado. E o governo fez o quê? Começou a cobrar imposto por cada escravo, que é a captação, por cabeça, né? Então, e começa a cobrar impostos altíssimos em cima disso aí, para cada data disso. E cada data era registrada e tinha que fazer todo o relatório e uma fiscalização intensa por parte do governo. Então, o que é que o governo faz? De início, o primeiro imposto pesado que ele criou foi o chamado quinto.
que na verdade ficou conhecido como quinto, né? Mas na verdade era 20% do que a pessoa conseguisse. E aí você pergunta, mas como é que sabe que é 20%? Como é que vai medir? Ora, o governo fez o quê? Criou as casas de fundição. Para que é que servia essas casas de fundição? Servia justamente para derreter todo o ouro que fosse encontrado. Então, era uma supervisão do governo 24 horas, né, dentro da casa da pessoa, tirando a intimidade, a fiscalização terrível. Então, o ouro só era oficialmente, né, quintado, isso era os impostos, só valia mesmo o ouro quando fosse derretido e feito os lingotes de ouro com o selo português, que eu vou já mostrar aqui. Então, a captação, que foi em 1735, o imposto em cada cabeça de escravo, né? E tinha que ter, no mínimo, 100 arrobas por ano. Ou seja, no caso, quanto é arroba de ouro, né? 1.500 quilos. Cada um tinha que ter. Se fosse menos que isso, o governo cobrava a diferença. E isso gerou, no decorrer dos anos, por isso que lá na frente, em 1788, nós vamos ter a Inconfidência Mineira, que semana passada, dia 21 de abril, se foi feriado em comemoração, em homenagem a Tiradentes, que foi um dos que lideraram a Inconfidência Mineira. Que nada mais foi, 1788, no período que todos os mineradores ricos estavam devendo muito, né? Deviam muito dinheiro, muito imposto, e eles queriam ficar independente de Portugal, mas não é porque eles adoravam o Brasil, que queriam independência, amava a pátria, não, nada disso, é porque eles queriam se livrar dos impostos. Então, esse movimento da Inconfidência Mineira não tem nada de heroísmo, não tem nada disso. Né? E foi um movimento feito por quem? Pelos ricos. Os pobres nem ficaram sabendo o que estava acontecendo. Era só os grandes devedores. Né? E Portugal não perdoou. E é tanto que só quem morre é Tiradentes. Por quê? Porque Tiradentes ele era pobre. O cargo dele era militar e o cargo dele é alferes. É como se fosse um tenente hoje, da baixa patente. Não era alta patente, né? Porque ele não era rico, né? Ele não era nobre. Né? E de herói esse povo aí não tem nada. É tanto que no ideário dele lá, se ficasse independente e tudo, eles não iam acabar com a escravidão. Por quê? Porque essa turma era da elite, né? O grupo elitista, não queriam acabar com a escravidão. Então veja que passou esse tempo todinho, ó, 1702, quando chegou a Intendência de Minas, nós vamos culminar em 1788 com a Inconfidência Mineira. Esse tempo todo a coroa portuguesa fiscalizando e no popular aqui, chibateando mesmo a população numa situação de arroxo fiscal mesmo, 24 horas por dia. E pior, esse ouro quando começa a diminuir, aí é que a coisa arrocha, por quê? Por vários motivos. Um deles, não estava sendo pagos os impostos, como a coroa portuguesa queria, né? O ouro estava diminuindo. E é porque uma das formas das pessoas se livrar dessa fiscalização era o quê? Não derretendo o ouro. Quando você não derretia o ouro, o que era que acontecia? Significava dizer que você era ladrão, contrabandista, e ia preso, até que pagasse. Olha aqui, nessa foto aqui, eu vou colocar lá depois eu vou colocar o slide lá no mural. A casa de fundição. Isso aqui ainda é hoje, viu? É uma foto atual, as casas de fundições, que são patrimônio da humanidade, né? Patrimônio do IFAM, do Instituto Histórico aqui do Brasil, Preservação Histórica do Brasil, né? Continua lá, né? Onde o ouro era derretido. Né? Então, o governo português viu no ouro a possibilidade de recuperar a decadente economia lusitana. Por quê? Porque Portugal estava em decadência, né? Por causa perdeu colônias lá na África, perdeu colônias no Oriente, né? Para a Inglaterra, para a Holanda. Então, e o açúcar, como caiu no mercado internacional, então Portugal viu a chance no ouro de recuperar sua economia, e realmente se recupera. E tirou muito ouro daqui. Agora, aquela história, rapaz, os portugueses roubaram o Brasil. Não, Portugal não roubou o Brasil, não. O português roubou o Zinho, né? Porque o Brasil não era do brasileiro. O Brasil pertencia a Portugal. Portugal veio aqui e tomou de conta, roubou. Tomou para si sua colônia mais rica.
né? De Amaral, besta eles não tinham nada, né? Oi, mas por que os que não derretiam o ouro era considerado, tipo, eram presos? pronto, explico já, viu? Vamos lá. Então, nessa intendência de Minas, qual era o objetivo? Ó? Distribuir terras, cobrar tributos, que quer dizer, cobrar impostos, né? E fiscalizar o trabalho dos mineradores. Você imagina aí, você o dia você trabalhando em uma empresa ou numa loja e um cara o tempo todo no seu pé fiscalizando. Isso era uma vida muito ruim, né? Muito ruim mesmo, né? Então, é, e era uma ilusão. Você achava muito ouro, mas no outro dia perdia, né? O quinto, o imposto cobrado pela exploração das minas, né? A casa de fundição que eu já falei, que tem a foto aqui, depois eu vou colocar a foto lá, né? E nós vamos ter uma revolta de Vila Rica, né? A primeira revolta, antes da Inconfidência Mineira. Se vocês um dia forem fazer vestibular, alguma coisa assim, ou até um trabalho, não se esqueça, não confunda. Revolta de Vila Rica, que foi a revolta já contra os impostos, que foi liderada por Filipe dos Santos, e a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira é em 1788, que é aquela de Tiradentes, que ela é enforcada e esquartejada. Né? A de Vila Rica também foi contra os impostos, a Inconfidência Mineira também, os impostos que eles deviam. Quando se perguntar sobre o que é a derrama é o resultado final do quinto, que tem que atingir as 100 arrobas, que dá 1.500. Né? Então, o que é que muda tudo isso? O eixo econômico da colônia, está aqui no slide, mas eu já falei antes, sai do Nordeste e vai para onde? Vai para a região mineradora. Goiás, Mato Grosso, sul da Bahia e, principalmente, onde hoje é o estado de Minas Gerais. Né? Por que isso acontece? Veja lá. Então, o governo português, respondendo à pergunta, o governo português, todo o ouro arrecadado ele tinha que passar pela casa de fundição. Está aqui, o forno e a balança. Por quê? Porque quando passava pela casa de fundição, e ele era derretido, se pagava lá tal, e ali 20%, ou seja, de 5 quilos, 1 quilo era do governo. Então, se você não pagasse, você não, tava, você não levasse para a casa de fundição, você era contrabandista, você não estava pagando o imposto. Né? Como hoje é em qualquer país, se você não pagar imposto, quer dizer, os ricos, né? Os pobres, que os ricos não pagam, né? Se você não pagasse o imposto, então você ia preso, até que você pagasse, ou negociasse, fazia alguma coisa. Então, muita gente se tornou contrabandista. Uma das formas de contrabandear é o que hoje tem a expressão, vocês já devem ter ouvido falar, rapaz, fulano ali é santo do pau oco. Vocês já ouviram falar disso, não já? Já. Pronto. Tem até quando diz assim, que aí leva até para o machismo, né? Quando uma mulher diz que quer dizer muito direito, homem, isso aí é santa do pau oco, né? Que é falso, é tudo mentira, né? Por quê? Porque a igreja, na época, o Brasil muito religioso, Portugal muito religioso, então o pessoal levou levava os santos para as igrejas, aí o que é que fazia? Dentro do santo, que era de madeira, eles colocavam ouro dentro para não passar pela fiscalização e perder, e não pagar o imposto. Então, por isso o nome Santo do Pau Oco. E aí os soldados, quando era lá na fiscalização, como era pecado mexer nos santos, né? Ainda hoje tem gente que tem esse pensamento que é muito religioso, as pessoas não fiscalizavam direito, né? Então, esse contrabando, ainda hoje, lá em Minas Gerais, você talvez já tenham escutado, dizer assim, rapaz, é, o mineiro é muito calado, ou então já ouvi talvez, rapaz, você é mineirinho, aí é o come quieto. Por quê? Porque o pessoal vivia muito desconfiado. Porque a fiscalização era pesada mesmo, era violência mesmo, né? E aí as pessoas, porque tinha um pequeno minerador, que é o de faiscação sozinho, né? E aí tinha as grandes lavras, que era o pessoal que tinha mais dinheiro para investir, comprar escravo e tudo mais, né? Então, Amaral, oi. em relação àquela expressão, meu irmão, aquela do encher o bucho, é dessa época também? Dessa época colonial também, viu? Tem muita expressão hoje que vem dessa época, né? Como, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, nas fazendas, por exemplo, né? O escravo morrendo de fome, né?
Ora, se hoje um trabalhador, mesmo ganhando um salário, a pessoa fica com fome, imagine você sem ganhar salário, né? E trabalhando de sol a sol, sem horário certo, sem descanso, sem nada, né? Aí ele saía de noite para roubar fruta, se alimentar, e aí surgiu aquela história de que comer manga de noite faz mal, comer ovo de noite faz mal. Ora, o escravo ia lá no galinheiro comer ovo para matar a fome, não era roubar. Ele queria era viver, né? Lembrando, escravo não. Não se esqueça disso, eu disse errado. O escravizado, porque ninguém nasce escravo. Eles foram escravizados, eles não vieram para cá porque quiseram, mas foram trazidos à força escravizados, né? Então a expressão certa, hoje não se utiliza mais a palavra escravo, utiliza o escravizado. Dá a entender que a pessoa nasceu escravo, que gosta de ser escravo, que foi uma opção. Não, não foi uma opção. Então se escondia o ouro, né, entre os dedos dos pés, cabelo, como eu falei aqui, nas unhas, né? Comia, olha, engolia e depois defecava, né? Eram as formas, né? Os contrabandos. Era normal isso aí, e por isso também a fiscalização, né? E nesse período, vocês estão vendo, eu sei que quem está no celular está muito ruim, aqui eram os lingotes. Pode observar que nas pontas do lingote tem o selo, que era o selo da coroa portuguesa. Então, se esse ouro não fosse quintado, aliás, não fosse quintado, não, se esse ouro não fosse derretido e passado pela casa de fundição, significava dizer que ele era o quê? Contrabandeado. Então, se ele era contrabandeado, opa, você tem que pagar imposto, então você vai preso. Um dos dois, né? Então, você imagina aí, pessoal, que nesse período, tá aqui a revolta de Filipe dos Santos, né, que começou em Ouro Preto, que, né, hoje é Ouro Preto, na época era Vila Rica, né, a revolta de Vila Rica também, mas a revolta de Filipe dos Santos, né. Os garimpeiros se uniram para protestar contra a criação das casas de fundição, que não teve jeito, né, a casa de fundição ela acabou acontecendo, né. O governador exigiu as queixas dos garimpeiros e prometeu obter uma resposta do governo. Estou lendo aqui, viu, pessoal? Aí a resposta veio para os rebeldes. Foi que o governo fez, português. Enviou reforços militares, quer dizer, mandou foi mais soldados, e os garimpeiros que protestavam foram presos. Então o líder, que era Filipe dos Santos, foi torturado e esquartejado em praça pública, como exemplo de castigo para todos que se rebelassem contra o rei de Portugal. Não parece que a violência do governo português era uma continuação da violência da exploração colonial, né? Lógico que sim. Aí você pergunta, professor, e por que se ele foi também esquartejado, Filipe dos Santos, por que só Tiradentes é homenageado? Não é uma boa pergunta, né? Pronto. É porque, como ele era Tiradentes, ou como Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, ele era militar. Quando o Brasil se torna república, quando houve o golpe em cima de Dom Pedro I, que foi um golpe, a proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889. Então, para homenagear Tiradentes, que era militar, os militares da época da República, que foi a primeira, né, que é o 15 de novembro, que a gente festeja, quer dizer, eu não festejo não, o povo aí que festeja, né? Feriado, vamos descansar. Então, eles homenagearam Tiradentes, porque Tiradentes queria formar uma república naquela época. Quando, na verdade, não queria. Eles queriam se livrar, não tinha nada de patriota, eles queriam se livrar das dívidas, né? E aí se tornou feriado, né? Os militares colocaram essa homenagem, é tanto que hoje o Tiradentes é o patrono da polícia militar, né? Tem até o time de futebol, né? Aqui no Ceará, o Tiradentes. Quem gosta de futebol deve estar lembrado do que eu estou dizendo aqui. Então, o que foi que aconteceu? Veja só, pessoal, nessa região, as coisas eram muito caras, muito, mas muito caras mesmo. Se hoje a gente está achando aqui que a carne está cara, e está mesmo, eu mesmo nem compro mais carne de primeira, está em torno de 35 aí, lá é como se fosse o quilo de carne R$ 200, só para a gente ter ideia. Aí você diz assim, mas por quê, professor, que as coisas eram tão caras assim? Porque lá não se produzia nada de alimento. Tudo vinha de fora. Então, se você quisesse beber cachaça, de fora. Vinho, de fora. O arroz, de fora. Né? Se criava boi,
criatório de galinha, granja, não. Tudo era em torno do comércio, da venda de produto dos comerciantes em cima do ouro e das pedras preciosas. Então, era um custo de vida muito, mas muito, muito, muito alto mesmo. É como se a gente aqui no Brasil, um exemplo aqui, para que vocês entendam. É como se a gente estivesse ganhando aqui em real, aí de repente, com o mesmo salário real, botasse você para morar lá na Europa, para gastar em euro, ou em dólar nos Estados Unidos. Ora, o euro é mais de R$ 6, quase 7. Ou seja, para você comprar um produto em €1, você ia gastar R$ 6 para comprar um produto de R$ 1, de €1. Então era mais ou menos isso. Muito caro. Então teve época lá, só para vocês terem uma ideia, quando as crises, o ouro começou a diminuir, o governo começou a fiscalizar, teve época de muita crise, só para vocês terem uma ideia, de fome mesmo, de verdade, né, que teve gente que chegou a comer rato, cachorro, gato, era o que tinha, salve-se quem puder, né? E quais foram as mudanças que ocorreram? O mais importante aqui, por que é que essa região mineradora ela vai ser importante? Bom, o aumento populacional vai aumentar a população, né, porque muita gente vai chegar para lá e vem muita gente de fora, não só de Portugal também, mas de outros países também, para a região mineradora, né, para prestar os mais diversos serviços que não possuía. Só para vocês terem uma ideia, como a região mineradora, o estado de Minas Gerais hoje é o estado que mais possui igreja no Brasil. Aí você pergunta, por que possui mais igreja? Ora, porque não esqueçam que a igreja da época, lógico, não confunda com a igreja de hoje. O pessoal gostava de um dinheiro danado, né? Então era uma forma de arrecadar, tem um imposto da igreja. Tem muitas igrejas lá que as paredes são todas com detalhes de ouro, né? Que era para ter colocado uma foto aqui no slide, não coloquei. Na Bahia, por exemplo, lá em Salvador, eu fui uma vez lá, eu tenho essas fotos. Todo detalhado e coberto de detalhes de ouro no altar, né? Parece até mentira, né? Porque era muito ouro. Por quê? Porque a igreja tinha sua parte também. Então se encheu, e ainda hoje a região mineira é a região que tem mais igrejas, porque a igreja se deu muito bem com essa mineração também. Mandou muito dinheiro para onde? Para o Vaticano, né? Outra coisa, Minas Gerais hoje é o estado que tem mais estrada. Por quê? Porque justamente as estradas que era de uma mineração para outras virou vilazinha, depois virou cidade, e ainda hoje é o estado que tem mais estrada. E é o estado ainda hoje, por causa da época da mineração, nós estamos falando aqui de coisa de mais de 200 anos atrás, que possui mais cidades por causa da mineração. Então, outra coisa que vai ter também é o aumento do mercado interno. Ou seja, antes, a região Nordeste produzia cana-de-açúcar e tal, o mercado vendia para onde? E comprava para onde? Para fora, vai para a Europa. Ou quando era através dos holandeses ou dos portugueses mesmo, né? E na região mineradora, não, há um intercâmbio interno entre as regiões do Sul, Nordeste e Centro-Oeste e o litoral. Antes era o quê? Só para fora. Agora não, o mercado interno aumenta. Portugal se dá muito bem com isso. Nós vamos ter uma integração econômica, né, por causa disso. É a mesma coisa, né, porque o mercado interno, há uma integração de região para região, estradas foram criadas, né, que não existiam, rotas, né, tanto que nessa época aí, o Rio São Francisco, ele passa a ter uma influência muito grande, que é a ligação com o Nordeste, né, na parte navegável, e pela beirada dos rios, né, porque as rotas comerciais de levar a carne seca para lá, né. Integração do Sul também, por quê? Porque o Sul também passa a fornecer a carne seca também, do gado bovino. Deslocamento do eixo econômico Nordeste-Sudeste, ou seja, antes o Nordeste era o eixo econômico, agora a região Sudeste passa a ser o eixo econômico, certo? E aí a gente vai entender por que o Nordeste ele para no tempo, a economia nordestina, o Nordeste não cresce, para. E vai parar, ó, 1700 em diante, 1800, e até o começo de 1900, o século em que eu nasci, não sei se vocês nasceram no século, tem alguém aí com menos de 20 anos, né?
Mas era o Nordeste, ele para no tempo. Essa história de dizer que o Nordeste ficou pobre por causa de seca, não é verdade. Pergunte lá ao professor de geografia de vocês. Não é. A questão do Nordeste não tem nada a ver com chuva. É uma questão política e econômica. Porque quando essa economia vai para a região Sudeste, porque depois da região do ouro, vem outra febre. Só que agora vai ser no estado de São Paulo, que é o café, que é outro assunto lá na frente que a gente vai falar. Então, o Nordeste ele se desenvolve, cresce, né? E nós vamos ter as primeiras indústrias, energia, telefone, os bancos, vão todos para a região Sudeste. E o Nordeste ele fica paradinho no tempo ali. Depois a gente fala sobre isso. Não é agora que vamos falar. Então, por isso, gente, a capital aqui do Brasil, que nem país era uma colônia, a capital mesmo administrativa do Brasil, ela é Salvador. Mas por causa do ouro, o que é que eles fazem? Muda a capital em 1763 para onde? Para Rio de Janeiro. Por quê? Ora, tinha que ser um local mais perto de Minas, da região mineradora. Rio de Janeiro era o local mais perto. Aí você, por quê? Por que não botou a capital lá em Minas? Né? Por quê? Porque o Rio de Janeiro possui o quê? Porto. É a melhor ligação para ir levar o ouro para onde? Para Portugal. Então, a capital administrativa passa a ser o Rio de Janeiro, que só deixa de ser capital agora na década de 60, assim, com a criação de Brasília. Né? E uma coisa que antes, por causa da produção da cana-de-açúcar, o litoral brasileiro, onde existe a maior população. Mas aí, com a questão da mineração, nós vamos ter uma interiorização. E uma coisa, o Nordeste não era muito urbanizado, só as maiores cidades. O restante era tudo zona rural, porque era plantação, criação do gado bovino e tudo mais. Já na mineração, nós vamos ter o quê? A urbanização, criação de várias cidades. Como eu falei, ainda hoje Minas é o estado que possui mais cidades no Brasil. Fico devendo a quantidade para vocês, que eu não me lembro. Mas é muita cidade mesmo. Nós vamos ter uma coisa que lá no Nordeste não existia, que era o quê? Surgimento de classe média urbana. Porque nós não temos isso no Nordeste. Porque no Nordeste você ou era rico ou você era pobre. Isso eu não estou falando dos escravos, os livres. Por quê? Porque lá foi uma sociedade patriarcal, onde o dono de engenho, o fazendeiro de gado, aquele cara lá, ou era a família dele, as pessoas, ou os grandes comerciantes, o restante não tinha esse negócio de classe média. Aqui e acolá tinha um quê? Um advogado, tinha um médico que se tornava classe média ali, mas a maioria era assim, era uma diferença muito grande. E lá nós vamos ter essa mudança na região mineradora, que é a mobilidade social. Que é o quê? Você está numa classe social e passar para outra. Ou você está pobre, você pode melhorar, porque dava essa mobilidade. Porque não tinha muito essa questão de ser da dependência nobre, do fazendeiro. Não tinha isso ainda. Né? Foi uma sociedade diversificada. Nesse gráficozinho aqui, ó, a sociedade mineradora, ó. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. A Sociedade do Ouro fez nascer uma sociedade heterogênea. O que é heterogênea? Vamos falar no português popular? Misturada. É uma sociedade misturada. Todo tipo de classe social, todo tipo de ofício diferente, de profissões diferentes. Não só o minerador e o agricultor, muito pouco, porque não se plantava nada, só depois de passar a plantar, né? Então era o quê? Composta de comerciantes, funcionários do rei, que foi um monte, que era para fiscalizar, né? Os profissionais liberais e os escravos. Olha a diferença aqui, ó. Na sociedade mineradora, a ascensão social era relativamente mais fácil, quer dizer, ascender socialmente, né? Era mais fácil do que no Nordeste açucareiro. Então, por exemplo, ó, veja quem, do lado direito, nós vamos ver a pirâmide, ó, sociedade açucareira. Veja lá embaixo, ó, senhores de engenho lá em cima, ponto, eles estão lá na ponta. Aí embaixo, ó, escravos e dependentes. Ó, então só tem duas classes sociais. Né? Lógico que vai ter ali uma classe média, mas nem aparece muito. Já na sociedade mineradora, ó, do lado esquerdo, ó, nós vamos ter grandes mineradores e as autoridades reais. Aí a classe média, ó, o tanto de gente aqui, ó, tropeiro,
Quem sabe aí o que é o tropeiro? Ele é importantíssimo. Por que ele é importantíssimo, o tropeiro? Porque o tropeiro é que vai levar as mercadorias para lá, que lá não tinha nada, nem para comer. Porque o nome? As tropas de burro. Tinha que ser burro ou jumento para aguentar longas distâncias, né? 10 dias andando para levar essas mercadorias, né? É nesse contexto, gente, que vai surgir o feijão tropeiro. Por quê? É o feijão com carne seca dentro, né? Você imagina aí, passar esse tempo todo comendo só isso. Se achasse fruta na estrada, aproveitava. Mas era só isso a comida. Água e o feijão tropeiro. Que é o quê? Feijão, farinha, carne seca ou banha de porco torrado, famoso toucinho torrado, e muito sal, que era para não estragar, né? Que hoje também o pessoal fala muito no arroz de carreteiro, que é bem parecido com isso também, né? Mas não é igual não. Então nós vamos ter o tropeiro, ó, os oficiais, nós vamos ter os burocratas, o pessoal que gostava de mexer com os documentos, fiscalização. Vamos ter os soldados, clérigos. Será que tinha muito padre? Ó? Porque tinha muita igreja, o pessoal ligado à igreja. Os clérigos, comerciantes, profissionais liberais, pequenos mineradores. Olha como já é diversificada a sociedade diferente da nordestina. Ó. E nós vamos ter lá na base de tudo, lógico, não tem como não ser, mas é menor do que no Nordeste, quem? Os escravos. Né? E tá faltando um personagem aqui. Que aqui eu já tirei essa foto aqui da internet. Quem é que tá faltando aqui? O mascate. Professor, o que é isso aí, esse mascate aí? Vocês já ouviram falar daquele cara que anda de porta em porta, oferecendo coisa em cima de uma moto, tal? Isso que a gente chama hoje de crediarista. É o mesmo, é o mascate. Ele era muito importante, porque ele saía de porta em porta, vendendo, não tinha loja, como tem hoje, né? E ele fazia isso, e depois eles se popularizam na região mineradora e também vêm aqui para o Nordeste. Primeiro eles começam no Nordeste, depois vão para lá, para a região mineradora. Nós vamos ter a mesma foto do começo, ó, o aumento do escravismo, porque valia muito a pena o escravo para fazer essa mineração. O Distrito Diamantino. Aí eu quero que vocês prestem atenção aqui. Nós estamos perto de terminar. Tenham calma, viu? Nós vamos ter o Distrito Diamantino, certo? Que é a descoberta do diamante em 1729. Começa no Arraial do Tijuco. Nós vamos ter o Estanco Régio. Ou seja, aqui nós não vamos ter mais o minerador. Quem vai tomar de conta de tudo é o governo. Aí a pergunta, por quê, professor? Porque como é que vai fazer para cobrar a quantidade de pedras preciosas? Como é que faz? Porque o diamante e a pedra preciosa não derrete, não tem como fazer a fundição como o ouro, que derrete com facilidade, que é um metal mole, né? Não derrete. Então foi o que Portugal fez? Não, nós vamos contratar, vamos mandar representante do governo, ele vai ficar encarregado de fazer essa mineração das pedras preciosas, né? Que, ó, até 1740 cobrava o quinto. Aí, a partir de 1740, aí a concessão de contrato. Fazia-se o contrato com aquele cara. Era o chamado contratador. Esses caras enricaram e roubaram muito, né? Roubaram muito o governo português. As primeiras descobertas de diamantes, ó, no Brasil ocorreram em 1729, onde hoje é do Arraial do Tijuco, né? Onde hoje é a cidade que existe, ainda hoje é a cidade Diamantina. Então, eu vou só ler aqui o que eu já expliquei, tá bom? Ó, a dificuldade em quintar o diamante, derreter, tirar os 20%, né? Levou a metrópole a criar o Distrito Diamantino. Então, o que o governo português faz? Expulsa todos os mineradores da região, à força mesmo, na chibata, e a exploração passou a ser privilégio de algumas pessoas. Quem? Os contratadores.
que pagava uma quantia fixa para extrair o diamante. Então, nós vamos ter também a descoberta lá, pessoal, de outro, além do diamante, de uma pedra preciosa muito importante para a época, que é essa outra pedra preciosa? Aí eu vou e pergunto para vocês aqui, quem de vocês, quem de vocês gosta de futebol? Eu, doutor Amaral. Pronto. Pois qual é a cor da camisa do Goiás? Verde. Verde. Você sabe por que é que ela é verde? Não, não sei não. Pronto. Pois tem tudo a ver com nossa aula, viu? Ela é verde porque na época, dessa época que nós estamos falando aí, lá onde hoje é a região do Goiás, foram encontradas umas pedras preciosas muito bonitas. Sabe como era o nome dessas pedras? Esmeraldas. Exatamente. Por isso que a cor a gente chama hoje o time do Goiás de time o quê? Esmeraldino, né? Tudo tem Essa um eu não sabia porquê. não. Aí o Icasa, por que que o Icasa é branco e verde? Porque existia uma fábrica aqui, que nem era daqui, o dono era de fora, né? Existia uma aqui no Crato, que era de produção de margarina e de óleo, né? Beneficiamento. Aqui onde hoje é a Ares Moto, ali perto do canal no Crato. E no Juazeiro era a fábrica Icasa, né? Que era indústria beneficiadora de algodão. Por isso que a camisa do Icasa depois passou a ter o time Icasa, porque eram pessoas de. Por isso que o aniversário do Icasa é amanhã, Dia do Trabalhador, que é em homenagem aos trabalhadores da época da fábrica Icasa. Por isso que o nome, porque a folha verde do algodão e o calção branco, que é o branquinho do algodão. Então, gente, não tem como você derreter essas pedras. Então, por isso que o governo fez o quê? O contratador. O próprio governo português assumiu a exploração em 1707. Aliás, em 1770, o próprio governo assumiu a exploração de diamante. Por quê? Porque era a real extração. Porque os contratadores, meu amigo, os caras passaram foi a mão no próprio governo português. O mais conhecido deles foi João Fernando de Oliveira. Foi o contratador mais famoso, tanto pelo número de diamantes que extraiu, quanto por seu envolvimento com Chica da Silva, escravo que alforriou e com quem teve 13 filhos. Quem já assistiu o filme, tem lá o filme, Chica da Silva. E teve também já uma novela. Né? Ele se apaixonou por ela, mandou até construir. Ela queria ver o mar, mas lá não tem mar. E ele não queria ir, porque ele era casado, né? Lá em Portugal, e ele não queria ir mostrar o mar lá na capital para ela, no Rio de Janeiro, porque poderia sofrer sanções do governo português, né? Apesar de ter dado liberdade para ela. Aí ele fez o quê? Ele mandou construir, fazer um açude grande, né? Uma grande lagoa, né? Represou, e mandou construir um barco só para colocar ela dentro do barco, para ela se sentir como se estivesse no mar. O contrato entre a coroa, né, e João Fernando de Oliveira, né, foi rompido por denúncia de contrabando. Né, o contratador saiu de Minas Gerais como um dos homens mais ricos do Império Português. Na verdade, ele saiu como um dos homens mais ricos do mundo, da Europa, aliás, né, porque se aproveitou. Né. Aqui eu sei que vocês não vão enxergar quem tiver no celular, mas eu vou ler aqui para vocês. Que aí é aquela pergunta que sempre muita gente faz, tal, mas aí às vezes não tem a resposta científica, né? A pergunta que faz, rapaz, por que é que Portugal levou tanto ouro daqui do Brasil
E por que é que Portugal hoje não é uma das maiores potências do mundo? Não é uma boa pergunta? Né? Por que é que Portugal não é rico como a Holanda é, como não é rico como a Inglaterra, como a França? Né? Portugal, o que foi que houve? Bom, a gente tem várias causas, né? Um é a decadência da mineração, né? Jazido de aluvião, e esse ouro ele vai se acabar. Por quê? Porque não tinha o maquinário que tem hoje, a tecnologia que tem hoje, né? Então o ouro era misturando com areia e cascalho, né? Não era um ouro puro, 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 né? Então ele tendeu a diminuir. Aí você vai dizer, mas mesmo assim não levou muito ouro, não levou muitas pedras preciosas? Bom, nós vamos ter duas coisas principais aqui. Aí tem aqui, ó, submissão de Portugal aos interesses ingleses. É um tratado que eles possuíam, né, justamente nesse tratado, que era para vender vinho para a Inglaterra e a Inglaterra comprar tecido, também conhecido como o Acordo dos Panos e Vinhos. Mas acontece que o vinho é muito barato. Lá em Portugal tem vinho demais, é como se fosse cachaça aqui. Então mandou muito vinho para Portugal em troca de pano, de tecido, que Portugal. Mas por que comprou tecido? Porque justamente a coroa portuguesa, a administração portuguesa era perdulária. O que é uma pessoa perdulária? É como se eu disse, ó, oh, meu filho, tá aqui R$ 50 para você passar a semana todinha merendando da escola. Todo dia você vai para a escola, tá aqui, R$ 50 para a semana. Aí o que, é que acontece? No primeiro dia ele gasta os 50. Sai com os amigos, em vez de guardar o dinheiro para merendar a semana todinha, vai tomar todinho 50 de cerveja. Perdulário. Então a coroa portuguesa era perdulária, gastava dinheiro com besteira, né? Não se preocupou que era dinheiro demais entrando. Primeiro entrou o dinheiro da cana-de-açúcar, depois esse ouro que entrou lá. E em vez de ter pego esse dinheiro e investido, aí a burguesia portuguesa, os comerciantes portugueses, era para ter investido em pesquisa, em universidade, igual a Inglaterra fez, investido em invenção nova, investido em indústria, para não ter que fazer tecido, para poder fazer tecido, ferramentas, maquinário. Aí não, preferiu trazer da Inglaterra. Então, uma parte do ouro que ficava ia para onde? Uma parte ficou nas igrejas, né? Outra parte ficou com essa coroa portuguesa que gastou com besteira, com farra, e a outra, a própria coroa portuguesa, é a burguesia que não investiu, preferiu comprar pronto do que investir. Ou seja, não investiu. A Inglaterra fez o quê? Então a Inglaterra se torna, não é à toa, são dados científicos de pesquisadores, não é à toa, do próprio governo, tá lá, do próprio governo, tem a rainha lá, Elizabeth, aquela lá que não morre, a própria rainha Elizabeth, ela tem lá tudo, isso aí tudo, os antecedentes dela tem tudo isso aí, arquivado. Então, boa parte desse ouro que foi na Inglaterra ajudou a financiar, e a Inglaterra fez o quê? A Revolução Industrial. Vai ser o primeiro país do mundo a se industrializar. Graças a quê? Ao ouro que Portugal tirou aqui do Brasil, não aproveitou e canalizou para a Inglaterra se deu bem. E ainda hoje é uma das maiores potências do mundo. Né? E é potência, não é só porque tem indústria, não, é porque tem know-how. É uma palavra em inglês que significa o quê? Tecnologia. Se pegar fogo lá, como teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas o conhecimento não se acaba. O conhecimento não se acaba. Né? Tá aqui essas fotos aqui, ó, riqueza da época do ouro. Todas essas casas aqui que a gente tá vendo aqui, pessoal, é da mesma forma que era no século XVIII. É a mesma arquitetura, certo? Não mudou nada. Aí você vai perguntar, por quê, professor? Porque não pode, que é patrimônio, tombado pelo patrimônio da humanidade, não pode mexer. Até uma pintura, se for fazer, você tem que fazer um projeto na sua casa. Você tem que fazer um projeto e mandar para o IFAM, para o IFAM autorizar. Tiver uma rachadura, nem você pode fazer. O próprio IFAM, tombado pela Unesco, inclusive, vai o dinheiro para você e manda o projeto para poder você fazer aquilo ficar do mesmo jeito que é, não pode mexer. Tá certo? E isso tudo, essa arquitetura magnífica, de mais de 200 anos, não cai. E foi feito por quem? Foi feito pelos escravos. Porque a gente tem que acabar, igual eu disse na aula passada, e acabar que o escravo, aquele pobrezinho, não sabe de nada, bruto. Não, o escravo era muita gente que veio escravizado,
corrigindo novamente, para que o Brasil eram arquitetos, mestres de obra, pintores, gente que sabia mexer com alimentação, gente que sabia fazer tecido, que costurava muito bem, que sabia fazer ferramentas, eram mão de obra escravizadas, mas eles não possuíam a pólvora. Por isso que eles foram dominados pelos europeus. Não é porque eles eram fracos ou burros, não. É a mesma coisa que se eu for lutar com vocês, eu com um revólver, você pode ter 10 facão. Basta um tiro, né? Então tem que acabar muito com essa imagem aí. Então, as estátuas, né? Inclusive, para se vingar, né, nas igrejas, os escravos faziam as estátuas das santas lá, aí fazia as santas com seio do lado de fora, sabe? Que era para zombar, né, do pessoal que os maltratava, né? Sim, sem falar que eles mexiam também com ourivesaria, com joias. Não, era uma mão de obra magnífica, né? Magnífica mesmo. A gente tem que colocar essa turma lá em cima, que ajudou a construir o Brasil. Mas o Brasil faz o contrário, né? Faz o preconceito, né? A raiva que existe entranhada nessa sociedade mesquinha brasileira, cheia de gente que não gosto nem de falar. Olha só essa arquitetura. E olha que eu não sou católico, eu não tenho religião nenhuma. Eu acredito só em Deus, eu não tenho religião. Mas eu acho isso magnífico, eu acho muito bonito. É uma pena que se você tiver no celular, você não está vendo com essa qualidade que eu estou vendo aqui, dessas igrejas, feitas por mão de obra escrava, que ainda hoje estão lá, né? E hoje tem gente que, com curso de engenharia, derruba prédio, né? Muito bonito mesmo. Tá ok, pessoal. Se quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer. A gente vai encerrar, viu, a aula de história. E a aula de filosofia e sociologia no segundo tempo. A gente encerra aqui esse conteúdo da região mineradora. A gente viu naquela outra que eu espero que vocês, quem não viu, assista, que é sobre a região do açúcar, que é o Nordeste.